Olá, uma boa noite a você que acompanha a TV Aparecida. Nesse período especial de celebração dos 20 anos da TV Aparecida, a cada semana você acompanha aqui no Aparecida Debate entrevistas com personalidades brasileiras, pessoas que buscam fazer do nosso país uma sociedade cada vez melhor. E hoje a nossa entrevistada já foi secretária municipal de Assistência Social de Londrina, secretária nacional de Assistência Social, secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrou a equipe de transição do governo Lula e foi empossada como ministra das Mulheres. Nós estamos falando de Márcia Lopes. Boa noite, bem-vinda, ministra. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aparecida. É um prazer, uma alegria estar aqui e participar desse momento de celebração dos 20 anos de muito trabalho dessa área que é tão importante para o povo brasileiro. E a gente está cada vez falando, então, de pessoas que trabalham pelo país. E essa caminhada da senhora começou há muitos anos, né? Há muitos anos. Enfim, eu sou filha de uma família bastante católica, militante, atuante nas comunidades. E a minha mãe tem 97 anos e até hoje assiste a TV Aparecida praticamente o dia todo. Enfim, sempre eu me lembro do meu pai ouvindo a Rádio Aparecida e minha mãe, né? E sempre militante da igreja, das comunidades de base. Eu sou assessora das comunidades eclesiais de base, do movimento Fé e Política, enfim, a igreja, né, da teologia da libertação que nos ensinou tanto, né? E o Papa Francisco, por último, fez essa defesa, né, de uma igreja em saída, né, de uma igreja libertadora, de uma igreja que tocasse nos corações de todas as pessoas para que a gente tivesse um mundo melhor, cada vez melhor. E isso é possível, mas não é simples, né? Nós temos aí movimentos tão distintos, tão díspares, tão assim, às vezes convergentes, às vezes não, mas, enfim, é uma alegria estar aqui, poder partilhar desse momento, dessa celebração e dizer, né, eu sou assistente social, professora aposentada pela Universidade Estadual de Londrina, no curso de Serviço Social. Como você disse, fui secretária, fui vereadora, fui sempre conselheira dos direitos da criança, da assistência social, da segurança alimentar e nutricional. Tive a honra de trabalhar com o presidente Lula já no primeiro e segundo governos dele. E agora não esperava voltar a Brasília, mas acabei também, né, atendendo mais uma vez o convite honroso do presidente Lula para ser a ministra das Mulheres, uma tarefa tão importante para o Brasil. E tão desafiadora, né? E já que você tocou nesse assunto, ministra, sobre as comunidades eclesiais de base, hoje a gente vê muito sobre essa luta pelas mulheres, pela igualdade, enfim. Mas a igreja, né, por meio das comunidades eclesiais de base, de diversas pastorais sociais e movimentos, já trazia essa discussão em âmbitos talvez menores, mas com o protagonismo das mulheres, né? Sobretudo nas pastorais sociais. Isso mesmo, não há dúvida. Eu me lembro que nas minhas disciplinas eu sempre resgatava isso com os alunos e alunas, porque na década de 70 nós tivemos a criação dos movimentos sociais mesmo, né? A luta pela terra, a luta pelos direitos da criança e adolescente, a luta pela saúde, a luta pela educação de qualidade, e aí a luta pelos povos indígenas, pelo respeito, né? Todo o debate em relação ao período da escravidão, que dívida social nós acumulamos, e a igreja sempre, nos temas da campanha da fraternidade, sempre iluminou muito todos esses debates. E aí, nesse sentido, na década de 70, quando as mulheres saíram às ruas, né, na luta contra a carestia, elas foram mesmo protagonistas. E a igreja, né, na sua formação, essa igreja libertadora, essa igreja, né, chamada progressista, essa igreja que, na verdade, reflete, né, o Evangelho, ela sempre deu um espaço importante para as mulheres, né? E aí a presença das mulheres, inclusive maciçamente nas próprias comunidades, nas celebrações, né? Mas essa mulher que assumiu o protagonismo, né, da organização, das atividades, das festas comunitárias, né, em todos os lugares. Então, sem dúvida, a presença das mulheres sempre foi muito importante.
reconhecida, apesar, né, disso também ter um outro lado, né, porque essas mesmas mulheres continuaram sendo aviltadas, sendo desrespeitadas nos seus direitos, sendo submetidas a todo tipo de violência. Então é essa contradição que a gente sempre vive, mas, enfim, a Igreja é sempre muito presente na história da humanidade, né? E é cíclico esse processo, né, de maior avanço, recuos, retrocessos, às vezes omissões, né? E a gente todos nós, né, que fizemos já ou fazemos parte de um processo como esse, a gente tem responsabilidade ética, né, de chamar atenção e de ajudar a partilhar e a construir uma instituição secular, né, e que quanto mais lideranças nós tivermos no sentido do compromisso ético-político com a justiça, com a igualdade, com a equidade, né, com o respeito às diversidades, melhor. Agora, em 2010, a senhora esteve à frente do Ministério de Desenvolvimento Social, trabalhando no combate à fome e agora no trabalho com as mulheres. O que muda? Tem muita diferença? O que a senhora percebeu nessas duas pastas, essa diferença? Bom, na verdade, os governos democráticos e populares, e particularmente os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, eles trazem uma diferença, não é? Até mesmo porque na própria relação com a oposição ou com quem pensa diferente, né, esses presidentes, a Dilma e o Lula, sempre foram muito afáveis, muito democráticos, muito abertos à escuta. Né? Me lembro que o presidente, quando eu vim para o MDS, ele solicitou, comandou que cada ministério tivesse uma sala de prefeitos e dizendo, nós temos que jamais perguntar para os prefeitos e prefeitas que partido eles são, mas nós temos que acolher porque são eles que cuidam da população. Então, e as nossas políticas públicas, o nosso orçamento tem que chegar na ponta, nesta cidade. São 5.570 municípios no Brasil, são 26 estados, né, e mais o Distrito Federal, uma diversidade imensa, a maciça maioria dos municípios brasileiros são muito pequenos, né? E o nosso trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, naquela época, sob a coordenação, primeiro da ministra Benedita da Silva, depois do ministro Patrus Ananias, depois comigo, depois com a ministra Tereza Campelo, naquele período, foi exatamente a gente mobilizar o Brasil, dialogar com os estados, com os governadores, governadoras, com os prefeitos e prefeitas, com os parlamentares, com os movimentos sociais, com as igrejas todas, né, enfim, com todas as entidades que vivem a vida do povo, que estão acompanhando sempre a vida do povo. E, naquele período, havia um indicador muito grave de fome no Brasil. Então, eu também, né, junto com o ministro Patrus e com muitos ministros, coordenei o grupo de trabalho do Fome Zero, com 13 ministérios. E andamos o Brasil para entender o que estava acontecendo. E, a partir daí, né, nós definimos prioridades. Então, programa de aquisição da agricultura familiar, a alimentação escolar, o Bolsa Família, o acesso ao crédito, depois as cisternas, os restaurantes populares, enfim, foram programas, né, o programa do leite, que foi muito importante para o Nordeste principalmente, para o semiárido, o Luz para Todos. Então, programas que mudaram a vida das comunidades, né, e adaptando às realidades que elas viviam. Então, e foi tão importante que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome. Infelizmente, né, depois do golpe da presidenta Dilma e depois do desmonte das políticas sociais, naquele período de 16 a 22, o Brasil voltou para o mapa da fome. E agora, né, felizmente, o Brasil sai de novo do mapa da fome. Isso mostra que quando um governo tem responsabilidade, tem compromisso e atende às necessidades da população que mora em cada município brasileiro, cuidando do município que tem quilombola, que tem população ribeirinha, que tem população indígena, que tem as mulheres do campo, das águas e das florestas, né? Que tem as comunidades que são fronteiras do Brasil. Quando a gente respeita isso, as coisas acontecem, né? Então, a diferença é que naquele período a gente, de fato, retomou, né, assim, uma
uma perspectiva de articulação federativa, de muito trabalho em conjunto, né, com os estados e municípios, com as universidades, com as igrejas, com sindicatos, com todo mundo que queria vir. Isso fortaleceu os conselhos, nós criamos o Sistema Único de Assistência Social, criamos o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criamos o Sistema de Segurança Pública, né? Fortalecemos o SUS em todas as áreas, né? Nós reduzimos 60% da mortalidade infantil, da desnutrição infantil, a permanência das crianças nas escolas, porque por conta, inclusive, das condicionalidades do Bolsa Família, 80% desses recursos recebidos pelas famílias do Bolsa Família foram para comprar alimentos. Então, foi uma realidade de integração dessas iniciativas, foi muito importante. E tanto é que o Brasil acabou servindo de referência para o mundo, né? Eu me lembro que todas as semanas nós recebíamos missões internacionais dos países, né? Inclusive dos Estados Unidos, que eu estive lá, né, em Nova York, apresentando na Assembleia Geral da ONU, também o Sistema de Segurança Alimentar, e países da África, América Latina, de todos os continentes. E depois, claro, que quando a gente sofre o golpe e começa o desfinanciamento das políticas, né, esse distanciamento do governo federal com os estados, com os municípios, né, esse sentimento de abandono dos municípios. Né, na pandemia, nós podemos nos lembrar o quanto, se não fossem os municípios, né, nós teríamos tido mais ainda, né, mais penúria, mais sofrimento da população. E claro que aí agora, em 2023, quando o presidente Lula volta com uma equipe, né, encontra um cenário de destruição, né, na máquina pública e de desmonte mesmo, né, de extinção. Os ministérios da Previdência, do Trabalho, Desenvolvimento Agrário, Cultura e Esporte foram extintos, né? Então, retomar isso da igualdade racial de povos indígenas, né? E aí se cria, inclusive, este ministério, o Ministério das Mulheres, né? Que o presidente Lula tem sempre valorizado muito, né? E quando ele me convidou, ele disse: eu quero ver as mulheres desse país, eu quero andar o país e ver as mulheres mais felizes, as mulheres participantes, as mulheres protagonistas, as mulheres mais fortes, mais protegidas, mais cuidadas, porque elas são assim. E nós não podemos tirar, né? Nós não temos o direito de, enfim, de invisibilizar, né? E de fazer de conta que as mulheres não conseguem participar. Ao contrário, as mulheres vão à frente, as mulheres lideram sempre processos coletivos, muita solidariedade. E a gente vê que nas comunidades, né, religiosas é isso, as mulheres assumem esse papel da solidariedade, da partilha, da organização, e as mulheres são firmes, são determinadas, dão o comando. Então, claro, são diferenças conjunturais, né? Mas a gente percebe que quando o Estado assume a sua responsabilidade, cumprindo a Constituição de 88, as coisas acontecem e os resultados são sempre melhores. Agora, ministra, a senhora assumiu o cargo após denúncias de casos de assédio moral. E a gente sabe que são casos recorrentes no Brasil todo, a cada dia as mulheres são vítimas de assédio. A senhora já sofreu assédio alguma vez? Assédio moral, sim, porque eu fui vereadora, fui secretária e eu tenho falado, né, me reunido com vários grupos e os exemplos são esses mesmo, né, de que quando uma mulher assume um cargo de chefia, de liderança, há sempre uma desconfiança. Mas será que você é capaz de fazer isso? Né? Deixa que eu faço, porque você, né, como mulher, não consegue carregar peso, por exemplo. Né? E eu sempre carreguei muito peso na vida. Né? Enfim, então, sempre tem isso. Né? Infelizmente, há uma... Eu nem gosto de falar em cultura, porque eu acho que a cultura é uma dimensão tão importante da vida, mas eu digo que tem aí uma história, né, de perpetuação dessa situação de muito machismo, né, de muito controle do poder, né, e de uma reprodução disso. Né? Eu estive agora na conferência de um dos estados onde uma das mulheres dizia isso.
A minha mãe disse que na minha casa eu tinha que obedecer o meu pai. Quando eu casasse, eu tinha que obedecer o meu marido. E quando eu tivesse filhos e filhas, eu tinha que obedecer e reconhecer mais a opinião do meu filho. Então, esse é um processo, né, lento, é um processo difícil demais. E todas nós, mulheres, eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de participar do Grêmio Estudantil, das atividades comunitárias, né? E a gente também na universidade, depois... E a gente percebe que há sempre isso, né? Assim, quase que uma disputa, uma desconfiança e, como vereadora, inclusive, também, né? Desrespeito, inclusive, de pessoas que dizem amanhã vocês não precisam vir na sessão, porque quando vocês vêm a sessão demora mais, porque vocês falam muito. Nós éramos em 3 vereadoras, né? Para 21 vereadores. Então isso, né? É sempre uma forma muito desrespeitosa de uma parte, né? E a gente espera que essa realidade mude. E essa também é a nossa luta aqui. Então, eu tenho assistido perplexa, né? A própria ministra Marina, a deputada Célia Chacriabá, né? Que é indígena. Então, todas as vezes que eu percebo que no Congresso Nacional, na Câmara Federal, nós temos, né, deputados que deveriam ser exemplos, né? Exemplos de respeito, de valorização, de cuidado, de atenção, né? de atitudes, né, democráticas. Eles, ao contrário, né? Eles se sentem no direito de ofender, de agredir, sem nenhuma razão. Então, isso não combina com democracia, isso não combina com solidariedade e ainda, infelizmente, muitos... né, tem aí uma hipocrisia, porque tem um discurso, né, inclusive religioso, com temas da religião e que, na prática, tem absoluta incoerência naquilo que dizem e que fazem. Essa é a nossa luta. Agora, o grupo ministerial da atual gestão tem várias mulheres, mas tem muitos homens. Quando vocês se sentam todos à mesa, as mulheres ainda dão uns puxãozinhos de orelha aí nos homens? Nós somos em 10 ministras, né? E ministras, claro, ministras fortes, ministras que gostam, que acreditam no que fazem, né? Em relação à equipe do presidente Lula, a gente teve, inclusive, agora uma reunião ministerial e sempre um clima muito bom, né? Até porque esse é o comando do presidente, né? Essa é a orientação do presidente. Então, sempre uma relação muito amistosa, né? De parcerias, e essa é uma das minhas tarefas aqui no Ministério das Mulheres, né? Porque nós não realizamos tudo o que as mulheres precisam aqui no Ministério. Nós somos um ministério que articula. Então, as mulheres precisam de saúde, de educação, de cultura, de trabalho, da previdência. E nós estamos trabalhando e visitando cada ministro e ministras para entender o que é que cada ministério, cada política pública está fazendo pelas mulheres. Logo que eu cheguei, o ministro de Portos e Aeroportos, por exemplo, me chamou para uma campanha, né, Assédio Não Decola, no sentido de que os servidores dos aeroportos do Brasil, de fato, não sofressem nenhum tipo de assédio, né? Também aqui na Esplanada, nós temos atividades sempre, né, de formação, de informação, né, de processos, inclusive, com a Corregedoria, com a AGU, com a CGU, a Controladoria Geral da União, que, enfim, é responsável por processos assim. E aí, claro, que seria muita incoerência, né, que entre nós, ministros e ministras, tivessem esse tipo de dificuldade. Felizmente, eu estou há 4 meses aqui, mas né, a gente tem tido essa disposição e essa orientação e essa possibilidade de trocar, de conviver, de discordar, claro, né, de discordar, de sugerir, mas uma convivência muito madura, né? Nós temos a responsabilidade de tocar esse Brasil que é tão grande, então não cabe, não cabe essas vaidades, essas disputas e essas, às vezes, atitudes incoerentes que a gente encontra, né? Mas, enfim, por enquanto eu estou muito feliz, né? Muito trabalho, mas também muito animada, andando o Brasil. Depois eu vou falar um pouco das conferências
E é isso. A gente está conversando então com a ministra Márcia Lopes, do Ministério das Mulheres, nesse mês tão especial para a TV Aparecida. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui e já já a gente volta com a Aparecida Debate. Estamos de volta com a Aparecida Debate, conversando com personalidades brasileiras que trabalham pela justiça social do nosso país. Hoje conversando com a ministra Márcia Lopes, do Ministério das Mulheres. Ministra, a senhora assumiu a pasta há 4 meses. O que já colocou em prática? O que você já consegue fazer de balanço de programas que tem acompanhado? Bem, nós assumimos e no primeiro dia a ex-ministra Cida Gonçalves passou para mim, né, as prioridades e claro que nós respeitamos inclusive a deliberação. Nós temos aqui, eu sou presidenta do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres e havia uma previsão da realização da Conferência Nacional, de um processo, na verdade, conferencial, né? Que nós tivemos a 4ª Conferência Nacional em 2016, né? E depois aí do golpe não tivemos mais conferências. Então, agora, depois de quase 10 anos, nós voltamos. E por que as conferências são importantes? Porque elas dialogam, atualizam os dados, as informações, as realidades das mulheres. Então, essa era uma prioridade e que nós estamos conseguindo cumprir. Tanto é que nós já realizamos, os municípios realizaram as conferências municipais de política para as mulheres, tivemos conferências regionais, conferências em todos os estados do Brasil. E agora tivemos 1.400 conferências livres, né, e muitos grupos das igrejas, dos sindicatos, das comunidades fizeram, das categorias profissionais, fizeram as suas conferências. Eu participei da Conferência Livre das mulheres idosas, das pessoas com deficiência, de mulheres com deficiência, das mulheres adolescentes, das jovens. Então, foi muito interessante esse processo, das mulheres indígenas, das mulheres negras, né? E agora, dia 29 de setembro, nós teremos, então, a 5ª Conferência Nacional no CICB. Vamos receber 3.500 mulheres. Então, essa é uma realização muito concreta e muito importante, porque desta conferência sairão as propostas para o novo Plano Nacional de Política para as Mulheres. Enquanto isso, né, nós demos continuidade aos programas e projetos que competem ao Ministério. Então, por exemplo, na área de enfrentamento à violência, nós temos as Casas da Mulher Brasileira, temos 11 casas funcionando, temos 6 previstas para inauguração ainda esse ano e até o final do ano que vem estão previstas chegar a 42 casas, que são prédios amplos, né, grandes, de 3.600 metros, que acolhem as mulheres vítimas de violência e que ali estão serviços integrados, como o momento de acolhida, né, do serviço social e da psicologia, o atendimento da Defensoria, da Patrulha Maria da Penha, do Ministério Público, da Delegacia Especializada da Mulher, né, e com isso as mulheres, de fato, têm acolhimento, têm orientação, têm encaminhamento para a rede, né, na unidade básica de saúde, na escola, no trabalho, aonde for. Isso é muito importante. Nós temos aí, e eu tenho ido aos estados, né, e aos municípios que têm a Casa da Mulher Brasileira, visitado, né, estamos em processos. Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tem uma parceria que a Itaipu vai construir uma Casa da Mulher Brasileira lá. Então, eu estive lá, né, e em breve nós queremos inaugurar essa casa em Foz do Iguaçu, que é um município de tríplice fronteira tão importante, né? E aí nós temos o Centro de Referência da Mulher Brasileira, que é um prédio, uma casa menor, mas que também tem essa equipe que acolhe a mulher, que tem uma brinquedoteca ou cuidoteca para as mulheres deixarem os seus filhos, né? Que tem também pedagogos, assistentes sociais, psicólogos que recebem, orientam, né? Advogados. E aí nós temos o Ligue 180, né? E agora nós saímos do Agosto Lilás, lançamos, melhoramos, aprimoramos o Ligue 180 com um painel de dados, né? Fui visitar o Ligue 180, o prédio, o espaço, são 330 mulheres, geralmente jovens, que ficam
24 horas por dia ouvindo, recebendo as denúncias das mulheres, né? Esse ano já foram quase 90 mil denúncias. Isso que eu queria perguntar para a senhora, porque só em 2025 foram 86 mil denúncias. Isso já era esperado? Ou realmente foi uma surpresa, um número tão alto de denúncias? Na verdade, as denúncias é muito importante, porque o que a gente observa nas políticas públicas e nos indicadores, nos números, é que quanto mais subnotificado, né, quanto menos as pessoas fizerem as denúncias, mais tempo nós vamos demorar para atender essas mulheres. Então, nós estimulamos as denúncias, né? É nossa função, é nossa tarefa orientar, insistir, e por isso, né, eu quero fazer uma agenda o mais rápido possível com a própria CNBB. Tenho falado com pessoas que eu encontro, né, com padres, com pastores, com os bispos, porque a igreja é um espaço fundamental para falar disso. Então, é claro que a gente queria ter menos denúncia, mas que de fato a realidade tivesse mudado, né? Que elas não fossem vítimas de violência, né? Exatamente. Nós queremos interromper esse ciclo de violência contra as mulheres. Primeira semana que eu estive aqui, eu dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha e naquela semana, na Semana Santa, houve 12 feminicídios numa semana. Quer dizer, é impossível. Por outro lado, eu fui para uma cidade de Pernambuco, que lá o prefeito anunciou, estamos 101 dias sem feminicídio. Ou seja, né, eu ainda me lembrei, eu falei, puxa vida, cada município talvez tivesse que ter um totem dizendo, estamos há tantos dias sem feminicídio, né? Então, infelizmente, esse é um tema recorrente, é um tema que o presidente Lula, que todos nós estamos cada vez mais, né, buscando soluções e buscando respostas. Então, a denúncia é fundamental, mas a denúncia também ela precisa ser motivada e as mulheres têm que ter segurança, têm que ter consciência, têm que ter certeza de que aquela denúncia não será em vão e também ela não continuará sendo ameaçada por ter denunciado. E a gente ouve as mulheres dizerem, eu me sinto fracassada, eu me sinto derrotada, eu me sinto assim, muito mal de ter que fazer denúncia, eu me sinto culpada. Quer dizer, além dela sofrer as violências, ela ainda se sente culpada pelo fato de ter que denunciar. Então, esse é um processo, né, que a gente precisa falar disso cada vez mais. Então, programas educativos, né, falei com o ministro Camilo, tenho reunido as universidades, nós temos que pôr nos currículos, nós temos que insistir nesse tema, né, de eliminação, de romper esse ciclo de violência. E não é só feminicídio, quer dizer, só não, né? Feminicídio é o fim da linha. Tanto é que o nosso tema desse ano, do Agosto Lilás, foi não deixe chegar no final da linha, ligue 180. Então, a gente faz um apelo aqui a todos os telespectadores, né, da TV Aparecida. Eu sei que é um momento de celebração, mas é um momento em que a gente tem que renovar os nossos compromissos e que todas as lideranças nos ajudem nisso. Nós precisamos, né, conhecer as realidades, entender o processo de violência que acontece em todas as comunidades. Tem município que diz, nós diminuímos o feminicídio, mas aumentamos os estupros. Quer dizer, isso também é, né, uma violência absurda. Né? Não é possível. E muitas vezes estupros que acontecem dentro de casa também. E as mulheres não reconhecem que aquilo foi um estupro. Exatamente. Né? Então, tem muitos dados, tem muitos aspectos desse tema da violência. Né? Muitas vezes uma mulher fica um ano e meio sofrendo violência, que começa com um empurrão, que começa com um xingamento, que começa com uma ofensa e que acaba terminando no feminicídio. E também este ano, dentro desse balanço, nós assinamos um protocolo com a UNB e tantas outras universidades estão vindo, de um programa importante que chama Não é Não, onde nós estamos formando os garçons, donos de estabelecimento, de bares, restaurantes, entretenimentos, que vendem bebida alcoólica, para que numa situação onde as pessoas, os homens, né, enfim, que estão ali alcoolizados e que as mulheres chegam, que elas de fato tenham a condição de se sentirem protegidas naquele espaço. E aí as pessoas estão sendo preparadas
para saber orientar, chamar um Uber, afastar as pessoas, né, o agressor, enfim. E tantos outros também. Nós temos um sistema UNA, que ele integra e articula toda essa rede da Casa da Mulher Brasileira em relação às informações, em relação aos indicadores, porque é isso, nós temos, para a gente planejar o futuro do país, a gente tem que ter sempre um bom diagnóstico, a gente tem que conhecer a realidade, a gente tem que ter os números, né? Temos que ser muito francos em relação a isso, temos que ter responsabilidades, por isso que os observatórios, que também nós temos um aqui, estamos estimulando, que as universidades, que tantas pastorais, nós temos várias pastorais, né, que se preocupam muito com isso. A pastoral do migrante, a pastoral da população de rua, a pastoral das mulheres, a pastoral da criança, a pastoral da terra, que tenham dados que nos informem. E eu tenho perguntado isso para as lideranças das igrejas, né? As mulheres das igrejas também sofrem violência? Sofrem. Infelizmente. E muitas vezes não relatam. Não relatam, exatamente. Até por todo o contexto em que vivem, né? Isso, exato, porque aí passa a ser uma vergonha, né? Como é que eu vou com meu marido para uma igreja, para um espaço? As mulheres da universidade também sofrem violência, as mulheres indígenas sofrem violência, as mulheres empresárias, grandes lideranças sofrem muita violência. Então, é um tema, né, que cabe em todo lugar, e que para a gente, de fato, superar isso, nós teremos que ter uma grande força-tarefa no Brasil, e é esse chamamento que nós temos feito, né? E também, né, eu penso e defendo que todo lugar que chama, que aglutinam pessoas, é muito importante, e as igrejas fazem isso. Então, nós temos um grande espaço. Eu fico sempre, quando eu ouço, né, um programa de televisão, de rádio ou numa celebração, eu sempre fico esperando, né, que aquela liderança vá falar sobre isso. Isso é fundamental. Falar das realidades que nós temos no Brasil, né, ainda de trabalho escravo, de trabalho infantil, de abuso e exploração sexual, de violência contra a mulher, de população de rua, de mulheres que vivem na rua, né, das mulheres migrantes. Então, nós temos aí muita tarefa pela frente, mas eu tenho visto experiências incríveis que dão certo, né? E a gente tem que se comunicar, né? Fortalecer essas iniciativas e dar continuidade. Então, nós temos, por exemplo, também um programa que eu fui para Caruaru inaugurar uma lavanderia pública, onde as mulheres usam a lavanderia, né? Elas diminuem o tempo, elas ganham tempo livre, porque elas levam as roupas, ela tem garantido o material, né, de limpeza, e elas podem estar ali, se reunir com oficinas, tem horta, enfim. Então, há muitas experiências importantes de acolhimentos, de abrigos, de projetos sociais. Nós temos em todos os estados, nós financiamos pesquisas, estudos, projetos com mulheres, com cooperativas. A economia solidária é uma área muito importante, que eu sei que também várias igrejas, comunidades... Até para, né, o fortalecimento dos vínculos, né? E ali, muitas vezes, na economia solidária, a mulher acaba conversando com outra mulher e expondo ali o que tem vivido, né? Seja a violência doméstica, isso seja mesmo. Todo o assédio que acontece, né, em ambiente profissional, enfim, família. Agora, ministra, em 2024, aconteceu um feminicídio a cada 17 horas. Esse é um dado muito alarmante para as mulheres do país. Onde é possível trabalhar? O que se pode fazer? A senhora falou de várias frentes de trabalho, mas é um dado que assusta muito, né? Uma mulher a cada 17 horas foi assassinada. É muito grave e é isso. Essa é a nossa tentativa. Nesses 4 meses, eu fui para 16 estados e a nossa equipe, nós fomos para todos os estados, nas conferências e nos diálogos. Nós temos em cada município uma liderança maior, que é o prefeito ou a prefeita. Então, eu tenho dito e já solicitei para as entidades, para as 3 entidades municipalistas, que eu quero fazer reuniões com todos os prefeitos e prefeitas em cada estado desse país. E eu tenho dito que se cada prefeito ou prefeita disser, nesta cidade nós não teremos mais violência contra a mulher, sem dúvida a realidade muda. Se um padre, um pastor, um professor, o coordenador da Unidade Básica de Saúde, do CRAS, do CREAS, se existir de fato, né, essa grande força política, e nós temos essa força política, né? O problema é que a gente acaba naturalizando,
a gente acaba achando que é normal, que não tem jeito, que a gente não vai conseguir resolver. E, claro, nós temos obrigação de resolver. O Estado existe para isso, seja no nível federal, estadual e municipal. Por isso eu tenho dito também que o ano que vem tem eleição. E nós não podemos votar, por exemplo, em homens que ofendem as mulheres. Nós não podemos perpetuar essa iniciativa, não é? Ainda nós temos que lutar muito pelas mulheres no poder. Hoje eu me reuni esses dias com as deputadas federais, nós temos 513 deputados e deputadas na Câmara e temos 91 mulheres só. Nós queremos muito mais mulheres. As mulheres trabalham, as mulheres rendem, elas produzem, elas se dedicam muito, não é? E nós temos a violência política de gênero, conversando com todos os espaços, sejam parlamentares, sejam reitoras, sejam mulheres que assumem cargos em poder, né, de poder nas empresas, em qualquer lugar, né, e na própria igreja, né, há também uma violência política, uma desconfiança, uma ofensa, um rebaixamento, um não reconhecimento. A nossa luta, por exemplo, com a lei que o presidente sancionou em 2023 de igualdade salarial. Quer dizer, nós ainda estamos lutando para isso. E uma coisa tem relação com a outra, porque o presidente Lula falou, é tão simples, para o mesmo cargo, para a mesma função, o mesmo salário. E isso nós temos que repetir, não é? Hoje, as mulheres ainda ganham de 20% a 30% a menos para uma mesma função. Isso não tem sentido. Se tivermos igualdade salarial, as mulheres também se sentirão mais autônomas. Nós temos aqui uma área de autonomia econômica. Claro que se as mulheres estiverem na economia do país produzindo, e elas produzem. As mulheres produzem muito, as mulheres produzem a área da agricultura familiar, a grande maioria são mulheres. Na economia solidária, em qualquer lugar as mulheres estão presentes, né? Então, é possível mudar essa realidade. Agora, nós temos que tomar os caminhos corretos. E o feminicídio, ele é a consequência da omissão, ele é a consequência da naturalização, de achar que é normal, de achar que isso é uma questão privada, é uma questão particular. Aquele ditado, na vida de marido e mulher não se mete a colher, é um ditado, né, muito mal intencionado. Ao contrário, na vida de marido e mulher ou de qualquer comunidade, de qualquer grupo, o Estado e qualquer pessoa da sociedade tem o dever de assumir, de proteger, de cuidar, de punir quando for necessário. Nós temos aí a Política Nacional de Cuidados, vamos lançar o Plano Nacional de Cuidados, que é fundamental, né? Nós queremos cuidotecas nas universidades para as mulheres poderem estudar à noite e terem os filhos ali protegidos, né? Nós queremos atendimento domiciliar às mulheres idosas, aos idosos do Brasil, isso é fundamental. Quer dizer, nós temos uma série de projetos que estão sendo implementados e que neste campo da violência nós precisamos, de fato, radicalizar, no sentido de que a gente não tenha receio de falar. É um assunto que incomoda, né? Mas incomoda por quê? Porque, obviamente, nós temos aquilo que se chama de uma cultura que se reproduz e que nós precisamos evitar. E aí, por isso, nós temos já uma programação intensa este ano com os governadores, com as entidades, com os movimentos sociais, para a gente... Cada estado tem uma realidade. Então, nós vamos enfrentar em cada realidade, né, para a gente ter um indicador e para a gente diminuir, né, radicalmente esses indicadores. O nosso lema é, né, as mulheres livres de qualquer tipo de violência. Nós estamos aqui no Aparecida Debate, conversando com a ministra Márcia Lopes. A gente faz mais uma pausa, já já a gente volta. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesse terceiro bloco já, conversando com a ministra Márcia Lopes, do Ministério das Mulheres. Antes do intervalo, nós falávamos sobre a lei sancionada, sobre a igualdade salarial. Mas quais são as ferramentas para que isso na prática funcione? Uma fiscalização, quais são os mecanismos que são utilizados para que essa lei de fato aconteça?
Bem, uma das primeiras reuniões que eu tive aqui a partir de quando eu assumi o Ministério foi justamente com o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, e depois com o ministro Alckmin, que é da Indústria e Comércio, o vice-presidente. E aí existe já um sistema de cadastramento, um sistema de registro, um sistema de fiscalização. Muito em breve nós já teremos um relatório, né, que vai indicando o progresso desse processo, né? Mas temos também uma entidade que entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra, né, essa lei, contra essa legislação. E nós fazemos permanentemente, nós temos um programa aqui, Pró-Equidade, que reúne os empresários, que reúne as empresas, que cadastra, registra aquelas empresas que, de fato, fazem adesão, né, inclusive, a esse programa, se responsabilizando com essa questão da igualdade salarial e que se coloca de forma transparente. Nós, felizmente, temos também, né, a Controladoria Geral da União, nós temos o portal Transparência, nós temos a Lei de Informação, que é muito importante nisso. Então, é um sistema nacional que é conectado, né, que traz os dados, e nós vamos trabalhando, o Ministério do Trabalho tem toda uma estrutura para fazer isso. E o que nós queremos é ajudar, né, participar e acompanhar esse trabalho que o ministro Marinho coordena, né, e que nós somos, claro, parceiras disso, porque se trata do interesse dos direitos das mulheres. E pretendemos avançar nisso, né? E mais uma vez, cada estado que assumir essa responsabilidade, seja no legislativo, os deputados e deputadas estaduais ou os prefeitos, os governadores, mais nós avançamos. Em todos os lugares nós temos a Associação Comercial e Industrial, nós temos o Sistema S, nós temos as estruturas. O que falta, né, de fato, é que a gente tenha essa agenda comum. Eu tenho, desde a época do Fome Zero, eu tenho dito isso, né? O Brasil tem experiências incríveis e de resultados muito importantes. A questão é que nós não podemos focalizar, nós temos que dar escala nacional. Quando a gente dá escala nacional, que a gente olha o Brasil inteiro, a gente diz: o que eu preciso fazer para atingir todo mundo? Com quem eu preciso conversar para atingir todo mundo? E nós temos instituições fortes para isso. Então, também nessa área, né, nós estamos aprimorando e vamos, em breve, lançar um relatório, fazer essa avaliação da publicidade para isso, né? E, claro, as empresas são multadas, nós temos aí um processo, né, que vai desde um aprimoramento e uma reafirmação do compromisso, né, das empresas, do cumprimento da função social que ela tem, né, até um processo mesmo de punição, de multas, enfim. Então, esse é um processo que a gente está sempre acompanhando muito e vai investir cada vez mais. Nós precisamos alcançar essa meta de igualdade salarial. Agora, ministra, nós tivemos um avanço no país muito grande por causa da Lei Maria da Penha. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a expansão e, né, o conhecimento que as pessoas a cada vez têm sobre essa lei que protege, que defende, que está a favor das mulheres. Isso mesmo. Eu tenho andado, né, sempre aqui com a Lei Maria da Penha e acho que essa também é uma iniciativa muito importante para todas as comunidades religiosas assumirem para si, falar da Lei Maria da Penha, porque a lei ela é muito esclarecedora do ponto de vista de todas as violências, da violência física, da violência sexual, da violência patrimonial, da violência política, de gênero, né? E a Lei Maria da Penha completou 19 anos agora, dia 7 de agosto, eu tive a oportunidade e a honra de telefonar para Maria da Penha, que está com 80 anos, que vive em Fortaleza, né, e que continua. Ela tem o Instituto Maria da Penha. Eu faço aqui um agradecimento público a essa mulher que, depois de 30 anos sofrendo violência, teve a coragem, só quando ela ficou paraplégica, né, que ela teve a condição e a coragem de fazer a denúncia da sua situação, mas que a vida dela não foi fácil depois disso. Eu perguntei a ela e ela disse: agora eu estou bem, com 80 anos. Então ela teve uma vida e que ela ainda precisa de segurança, né? Porque também as pessoas, os homens, os agressores que se sentem atingidos pela Lei Maria da Penha também querem puni-la.
Então é um drama, né? Então nós comemoramos os 19 anos e estamos aprimorando pelos programas, pelos projetos, pelos muitos serviços que nós temos discutidos, né? Campanhas permanentes, inclusão nos currículos, né? Desde o ensino fundamental, médio, ensino superior, nós temos que incluir isso, né? Nas universidades, em todas as escolas. Isso é uma mudança estrutural. Se a gente mudar, né, fazer com que cada profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, pedagogo, arquiteto, engenheiro, enfim, né, e a dona de casa, as mulheres, né, e as mulheres são poderosas, né? Nós temos conversado muito com os grupos de mulheres idosas, por exemplo, e elas falam muito disso, dessa situação, que elas viveram ou que elas podem ajudar. E nós sabemos que as agentes comunitárias, que as militantes das várias pastorais, né, as sindicalistas, que as mulheres podem muito dos movimentos sociais fazer esse processo para que a Lei Maria da Penha seja cada vez mais aplicada. É isso que nós precisamos, de Ministério Público, de profissionais de lideranças políticas, de parlamentares, muito conscientes desse papel, né? A lei, não existe direito garantido sem que esteja na lei. E nós alcançamos essa lei. Essa lei é reconhecida no mundo e, por isso, nós temos que aplicá-la cada vez mais, temos que falar, temos que ter essa consciência para que a gente tenha, né, bons resultados e melhore esses indicadores. Ministra, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. A TV Aparecida está celebrando 20 anos com um público, uma parcela vasta de mulheres e das diversas classes espalhadas pelo Brasil todo, com realidades diferentes. Qual a principal informação que a mulher brasileira hoje, que acompanha a TV Aparecida, precisa saber? Bom, são muitas informações, mas a principal é que ela tenha acesso à informação dos seus direitos. É que ela reconheça que a mulher ela é uma pessoa que tem direitos, que está na Constituição Federal. No artigo 6º trata dos direitos sociais. E o direito à integridade do seu corpo, isso é fundamental. As mulheres têm autonomia, né, sobre o seu corpo, sobre o direito aos seus cuidados, né? Então, isso é um direito inalienável, né? E que as mulheres e que as instituições assumam esse compromisso de assegurar que as mulheres tenham seus direitos garantidos, de acesso às políticas públicas, né? As mulheres querem e precisam ser atendidas na saúde, na educação, no trabalho, na assistência social, e que isso não é um favor, que isso é um direito. Então, quando as mulheres têm essa informação e têm essa consciência, né, e o processo de educação é um processo permanente, o processo de formação, por isso que eu acho incrível, né, um veículo de comunicação, e a TV Aparecida, né, tem demonstrado isso com programas educativos, formativos, com programas que elevam, né, o moral da mulher. Uma das coisas mais importantes que eu tenho ouvido das mulheres é sobre a questão, a dificuldade em relação à situação emocional das mulheres. Elas não querem continuar tomando remédio para depressão. As mulheres, nós temos que ter cada vez mais políticas de saúde mental, né, que deem para a mulher a força que ela precisa, porque ela tem essa força. Uma força em todas as dimensões, dimensão física, material, espiritual, o acesso à autonomia econômica, o acesso à garantia, né, dos espaços de produção, de pertencimento, de cuidados, né? Então, é impossível uma sociedade ser livre, uma sociedade ser inteira, né, sem a participação, sem a presença das mulheres. E o governo, felizmente, né, o governo do presidente Lula e nosso governo está dando a volta por cima, né, é um governo que quer conversar, dialogar com todo mundo. Então, eu fico muito feliz de ter participado deste programa, né, e me coloco à disposição e toda a nossa equipe, né, espero, né, que a CNBB, quem sabe, inclusive, um tema da próxima campanha da fraternidade até seja sobre essa responsabilidade, né, que a igreja também pode assumir em relação aos direitos das mulheres. Nenhuma violência contra a mulher, nós queremos ver as mulheres felizes, participantes, dignas, né,
todo esse processo que nós somos capazes de fazer. Nós queremos um país feliz, um país solidário, um país fraterno. É isso que vale a vida. Ministra, muito obrigada pela gentileza em nos atender e gravar todo esse programa conosco. Bom trabalho nos próximos meses. Muito obrigada, Camila. Parabéns, felicidades para a TV Aparecida, que vocês continuem, né, com essa força, com essa organização e vamos trabalhar juntos, não tenho dúvida. Muito obrigada, parabéns. Bom, a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Nos vemos semana que vem. Boa noite para você.